Olá, tudo bem? Veremos hoje o capítulo de número 33 do livro de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos e hoje é o 33. O futuro pertence a Deus. É isso que nós veremos hoje no capítulo de número 33. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia deste capítulo antes de nos ouvir. Nós estamos nos baseando nos comentários e referências da Bíblia de Estudo de Genebra, onde estamos fazendo nossas reflexões e nossos estudos. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar os seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e os futuros exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Ao estudarmos e nos aprofundarmos ainda mais nas Escrituras, vemos que a volta de Jesus se apressa a vir. Para que não sejamos pegos desprevenidos, como ele mesmo nos advertiu em suas palavras, é melhor nos voltarmos a ele de todo o coração e com urgência, pois Maranata, o Senhor está vindo. O livro de Isaías foi escrito há 2.700 anos. E como ele é atual. Iremos encontrar diversas verdades fundamentais no livro de Isaías, como ele chamando e advertindo o povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio, como Deus comissionando Isaías para transmitir essa palavra de garantias que no futuro, após o exílio, ele voltaria a receber bênçãos, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Isaías era um profeta de confiança e de respeito na comunidade. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio na Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Eu estou falando com você, sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus que se deixa achar quando a gente o busca de todo o coração. Nós estamos aqui buscando e adorando esse Deus que criou todas as coisas. Criou eu, criou você, criou o mundo que nos cerca, veio, deixou sua mensagem, anunciou que voltaria e você tem que prestar atenção nessa palavra dele. Estamos aqui desde 2016 e vamos até 2019. Estamos no capítulo 33, no período que corresponde a 740 a 686 a.C. Encontra-se também detalhada lá em 2 Reis, no capítulo de número 15 ao 20, envolvendo os públicos de Israel e de Judá. Estamos vendo a terceira parte do livro de Isaías, que nós dividimos em 4. Estamos vendo a terceira parte, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio, que começou no capítulo 7 e vai até o 39. Dentro dessa terceira parte, estamos vendo a invasão de Senaqueribe, que começou lá no capítulo 28 e vai até o final também. E dentro da invasão de Senaqueribe, os oráculos do profeta Isaías relacionado a Ezequias. Começou lá no capítulo 28 e vai até o 35. Estamos vendo nesses capítulos os oráculos acerca dessa invasão promovida por Senaqueribe, que oportunizou ao profeta muita coisa a dizer, especialmente importantes para Judá e para o rei Ezequias. Repetimos o que já dissemos, que essa compilação de oráculos apresentou 3 temas principais, ao qual dividimos para melhor compreensão e apresentação dos textos em reflexão. Uma comparação entre Samaria e Jerusalém, capítulos 28 e 29, com 3 ais, nós já vimos isso. O problema do Egito, nos capítulos 30, 31 e 32, com 2 ais, onde há um contraste entre confiar em Deus ou confiar no Egito. Já vimos isso, foi muito interessante. E o futuro da Síria e de Jerusalém, começando agora no capítulo 33 até o 35, com 1 ai. Veremos agora o futuro da Síria e de Jerusalém com 1 ai. Abra aí a sua Bíblia, confira o que estamos falando. Até o capítulo 35 estaremos vendo o futuro da Síria e de Jerusalém. Isaías encaminha-se para o final da sua mensagem sobre a crise assíria no tempo de Ezequias, ansiando pelo resultado final dessa luta. Nos versos de 1 a 12, veremos o julgamento da Síria, o qual fora anunciado que ocorreria, mas que seria necessário o povo de Deus ainda orar para vê-lo cumprido, e a salvação de Sião. Esse é o último e a sexta sessão dos ais dos capítulos 28 a 33, do qual já falamos. Então esse é o último.
Isaías, no verso 1, ao falar do destruidor que procede perfidamente, ou do despojador que não foi despojado e que também procede perfidamente, está se referindo à Assíria. Mas declarações semelhantes também poderiam ser feitas em relação a todos e quaisquer poderes que se opuserem a Deus em qualquer momento da história. Isaías, nos versos de 2 a 4, está conduzindo o povo de Deus em oração para que o julgamento de Deus caísse sobre a Síria. Essa foi uma oração pedindo misericórdia durante a hora de julgamento, assim como rogando submissão e esperança na plenitude da salvação. Quando Deus nos move às orações, precisamos entender que Ele já está querendo realizar algo naquele assunto. E o fato de Ele permitir nossas orações é um privilégio que nos concede de, com Ele, fazermos parte da gerência desse mundo, o qual Ele irá agir. Isso não depende de mim nem da minha vontade de orar. Eu não tenho vontade de orar. Lembra-se que eu sou carne. A minha oração vem de Deus. É Deus que me dá vontade de orar. É Deus que me move a oração. O que eu faço em oração é por causa do Espírito de Deus. A vontade de orar e a insistência nisso, em orações e jejuns, não procede da carne, mas do Espírito Santo. Sendo assim, é fácil entender que nós não mudamos a mente de Deus nas orações. Entendeu? Nem as circunstâncias, independentemente da vontade de Deus. Nós não temos esse poder, mas somos convidados por Deus, porque Ele, Deus, irá agir de acordo com a sua vontade, a qual também é a nossa vontade. Ele coloca dentro de nós uma vontade que Ele mesmo quer realizar. É interessante demais esse conhecimento. É muito maravilhoso. É muito melhor do que você fazer os pedidos para o gênio da lâmpada. Porque aí você vai fazer a sua vontade. Aqui não, você faz a vontade do Espírito. E você ainda pensa que é a sua vontade, né? Dos versos de 5 ao 13, Deus responderia às orações de Israel. Ele destruiria a Síria e exaltaria o seu povo. Ele é o Senhor que está exaltado, que encheu a Sião de juízo e de justiça, que promoverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, de sabedoria, de conhecimento do temor do Senhor. No entanto, dos versos 7 ao 12, vemos que somente quando todas as falsas esperanças de Judá se desvanecerem, versos 7 a 9, é que o Senhor respondeu. Versos 10, havia chegado o tempo da intervenção divina e do glorioso estabelecimento do reino de Deus, destruindo a Síria, demonstrando sua soberania e trazendo julgamento sobre os seus inimigos, versos 11 e 12. E plena salvação ao seu povo que estava esperando por ele, versos 13 ao 24. Os heróis ou embaixadores, falados nos versos de 7 ao 9, são uma possível referência sarcástica aos 3 oficiais que negociavam com a Síria. É necessário você ler e acompanhar pela Bíblia para não se perder. Essas manobras humanas haviam falhado e o comércio internacional, a diplomacia e as expedições militares haviam chegado ao fim. De maneira traiçoeira, os assírios haviam aceitado os presentes, mas mantiveram cerco e as áreas verdejantes tornaram-se desoladas. O fogo, o cal e os espinhos cortados, versos 11 e 12, falam respectivamente da plena e rápida destruição da Síria. Dos versos de 13 ao 24, veremos como será o povo e o rei futuros de Sião. Isaías está respondendo aos temores e aos questionamentos que o povo de Deus tinha em relação ao futuro de Jerusalém. Que tipos de pessoas habitariam a cidade? Que tipo de rei ela teria? O povo confessaria que os julgamentos de Deus na história são sábios e poderosos, e então se submeteriam à sua soberania. O mundo inteiro, os de perto, os de longe, tanto os judeus quanto os gentios, estão sendo convidados a conhecer o poder de Deus. No futuro, Sião seria habitada por aqueles que vivem corretamente. Essa é a realidade. Essa esperança será definitivamente cumprida na volta de Cristo. Apocalipse 21, de 1 a 8. Os habitantes de Judá, verso 14, foram desafiados a se arrepender e viverem em harmonia com a santa presença de Deus. Pois quem dentre
nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? A resposta é dada no verso seguinte, dizendo que seriam aqueles com conduta apropriada para os piedosos. Quais sejam andar em justiça, falar com retidão, rejeitar o ganho da opressão, sacudir das suas mãos todo presente, tapar os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fechar os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas com Deus, verso 15. A fortaleza das rochas será o seu alto refúgio, e o seu pão e a sua água lhe serão abundantes, ou seja, desfrutariam da proteção e provisão divinas. As promessas aos vencedores continuam, e agora, dos versos 17 ao 24, uma visão da presença do Rei glorioso no meio do seu povo. A vinda do reino de Deus e do seu Messias, num esplendor maior do que qualquer outra manifestação anterior, estaria por ocorrer. Não se veria mais a ocorrência da opressão e da adversidade, versos 18 e 19, que são características dos reinos humanos. 1 Coríntios 1, 20. Olharíamos para Sião, a cidade das solenidades do povo de Deus, para Jerusalém, a cidade eterna do grande rei, numa ilustração da estabilidade e da prosperidade de Sião. E no verso 21, o glorioso Senhor, sendo para nós um lugar de rios e correntes largas, isto é, Deus satisfazendo todas as necessidades dos cidadãos do seu reino, de forma que os reinos desse mundo não mais intimidariam, nem atormentariam o povo de Deus. O capítulo 33 começa com ai. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedeste perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. E termina com o verso 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Assim se sucederia, verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará, juiz, legislador, rei e salvador. Juiz, legislador, rei e salvador. O que faz as leis, o que julga as leis, o que executa as leis e o que salva o povo de Deus. A verdadeira salvação é a que vem do Senhor. Seu povo é comparado aqui, verso 23, a um navio à deriva, mas aos cuidados do Senhor, com quem estaria também a cura, a força, o perdoar e o absorver de toda a iniquidade. É um lindo capítulo. Amanhã estaremos aqui com Isaías e o chamado universal de Deus para todos. Todos. Capítulo 34 amanhã. Fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você vai ver a parte escrita do que estamos falando. Tem muito conteúdo, é interessante você acompanhar com a parte escrita. Conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br, nossa loja física no centro de Taguatinga, e no Distrito Federal, em Brasília. Servimos o Brasil, servimos onde você desejar, até no exterior, se quiser, da nossa literatura. Às 8h30, todos os dias, temos um programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Acesse, você vai receber uma palavra e oração. Às 15 horas, pastor Johnny Ramos, direto da Suécia. Não percam. Amanhã, Isaías 34. Isaías e o chamado universal de Deus para todos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, querido.